E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento, então, à leitura do texto a ser pedido na VA1, mas que também dá prosseguimento à nossa disciplina, o conteúdo dela, vamos continuar fazendo mais uma leiturinha aqui do Recomendações ao Médico que Exerce a Psicanálise. Eu havia parado, se não me falha a memória, no ponto em que o Freud recomenda a importância da análise pessoal para a formação do analista. Aí resta uma interrogação, sobre a qual nós podemos voltar depois, que reside no fato de que o próprio Freud não teria passado por análise alguma, já que foi ele que inventou a psicanálise. Então há teorias sobre isso, que a gente pode ver depois, posteriormente à prova, e que são bastante instigantes, né? E que até dizem respeito a algo sobre o qual nós vamos falar, que é a transferência. Mas, por enquanto, fiquemos na continuação disso, que é justamente no ponto em que ele salienta que ao jovem psicanalista incumbe tomar cuidado para que ele não se veja revestido do que ele chama de um investimento muito forte no tratamento, de tal modo que isso faça com que ele acabe, na prática, se colocando como um outro sujeito em face do analisando. Quer dizer, essa dedicação terapêutica ela é desaconselhável, de acordo com Freud, na medida em que isso poderia induzir à semelhança do que acontece nas psicologias clínicas, onde o que pauta as intervenções é sempre uma sugestão do terapeuta para o paciente, de que ele proceda de uma determinada forma, de que ele faça alguma coisa que o terapeuta diz que é boa para ele, ou mesmo que o terapeuta, né, se ofereça como modelo identificatório para o paciente. A identificação em psicanálise significa literalmente fazer-se à semelhança de um outro. Então, nada disso deve fazer parte do método analítico. E o Freud adverte os jovens analistas com relação a isso, porque a tentação é muito grande no intuito de oferecer algum tipo de eficácia àquele tratamento. Só que em busca dessa eficácia, dessa pretendida eficácia por esse caminho, o que se consegue é só um desastre, na medida em que, diz o Freud, diversos aspectos inerentes ao paciente, dentre os quais o mais relevante são as suas resistências em relação ao próprio tratamento, vão, na verdade, ser fortalecidas sem que o terapeuta se aperceba disso, até porque, de início, dá a impressão de que o paciente está melhorando. Mas é que não se chegou, de fato, à matriz daquilo que é o seu adoecimento. Então, é um efeito imaginário, é um efeito provisório, necessariamente, nesse sentido, aproximaria o método analítico do método sugestivo, que o Freud abandonou, ao abandonar a hipnose, o método catártico e a própria sugestão. Então, o analista não deve se deixar levar pelos seus afetos, né, por esse entusiasmo todo terapêutico. Da mesma forma, vou recorrer aqui ao texto, para não ficar faltando nada que seja muito importante, o Freud faz recomendações expressas com relação ao fato de que talvez não seja fundamental buscar a colaboração, que ele chama de colaboração intelectual do paciente em relação ao seu tratamento. E o que seria isso? Seria sugerir ou consentir, né, na medida do possível, em que o analisando lesse obras de psicanálise que de alguma forma funcionassem como uma maneira de apressar o processo analítico. Definitivamente, a psicanálise não passa por esse caminho, de uma espécie assim de autoconhecimento intelectual, conceitual, cognitivo do paciente sobre si próprio. Isso equivaleria a falar de uma autoconscientização à luz de uma determinada teoria, o que para a psicanálise é completamente inócuo e desaconselhável. Por quê?
Porque dotado de determinados conhecimentos com relação à psicanálise, conceitos da psicanálise, esse conhecimento ele pode assumir a forma de uma resistência do paciente à análise. Ele pode, por exemplo, acreditar que por ter lido alguns livros de psicanálise, ele se tornou um analista, tal como o seu próprio analista, e aí a transferência vai deslizar para um campo completamente indesejável, que é o de uma espécie assim, de competição sobre quem sabe mais sobre o paciente, se o analista ou o próprio paciente. O analista sabe que esse saber sobre o analisando está nele próprio, mas o analisando não sabe isso e deve acreditar, precisa acreditar para o bom andamento da análise que esse saber existe sim, mas no analista, embora o analista de fato não detenha este saber. A gente vai voltar a isso mais adiante, mas que fique registrado esse aspecto contra o qual Freud já faz uma observação nesse texto tão precoce, né? E ele diz mesmo: não gosto que meus pacientes recorram à literatura psicanalítica. Ele vê que isso é prejudicial. Outra coisa que é prejudicial é o que ele chama de atitude pedagógica do analista em relação ao analisando. E por atitude pedagógica significa rigorosamente uma orientação que caberia então ao analista oferecer aos seus analisandos sobre como eles devem se colocar em relação às questões que lhes são atinentes, como deve se comportar, como deve pensar, como deve sentir, como deveria agir, o que é um equívoco total, né? E que também está presente numa série de abordagens das psicologias clínicas, das quais, entretanto, como sempre saliento, o método analítico se distingue gigantescamente, enormemente. Ele vai dizer que isso pode produzir, eventualmente, gratificações imediatas ao paciente, né? A seguir determinadas prescrições que lhe são dadas. Todos nós estamos em busca de soluções mágicas para as nossas vidas, e, de um modo geral, essas explicações mágicas vêm de mais alguém. Vêm do padre, do pastor, da revelação, vêm do médico, vêm de um bruxo, né? do vidente de Pendotiba. Só que isso não existe de fato, né? A verdade sobre o sujeito está dentro dele próprio. E é possível, de alguma forma, ao paciente que essa verdade sobre ele se torne mais acessível a si mesmo, mas dentro de um processo de análise perante um psicanalista e sob transferência, tá? Então, isso meio que resume o que o texto pretendia dizer introdutoriamente. Muito do que está aqui está presente também nos outros artigos sobre técnica, que eu não sei se a gente vai ler junto, mas eu vou recomendar a leitura deles para vocês, especialmente para aqueles que futuramente, né, pretendam seguir pelo caminho da psicanálise. Vocês estão apenas no terceiro período, mas alguns de vocês já demonstram um interesse, né, mínimo que seja pela psicanálise, e neste sentido, a leitura desses textos, independente do imediatismo vil que diz respeito a essa matéria, ou pior ainda, às avaliações referentes a ela, podem ser seguidas por vocês, né? Porque é nisso que consiste de fato a formação, e não no cumprimento de obrigatoriedades. Na qualidade de psicanalista, eu só posso acreditar que qualquer forma de transmissão de conhecimento, de saber possível, se dá pela via da transferência. Eu posso ser um exímio professor de qualquer coisa, mas a transmissão daquilo que eu conheça só vai se dar na medida em que o próprio aluno tiver transferência com o conteúdo a ser ensinado, transferência com aquele que está diante dele procurando fazer a transmissão desse conhecimento. Tá bom? Então, acho que
por aí eu consigo liquidar, né, e enfatizando que no final Freud sustenta, manifesta, melhor dizendo, a esperança dele de que a experiência acumulada dos futuros analistas os levará à conquista de uma técnica, né, que é uma expressão incorreta, como eu já salientei, cada vez mais adequada para o tratamento dos seus pacientes. E renova a sua total, completa e absoluta descrença de que um analista possa psicanalizar pessoas muito próximas. E o exemplo deles são parentes, né? Então, é curioso, porque como eu salientei antes, o próprio Freud psicanalizou e por 2 vezes uma das suas filhas, a Ana Freud. Mas isso é um outro papo, né, que a gente desenvolve depois por aqui, ou, se Deus assim permitir, e as autoridades de saúde também, presencialmente. Um grande abraço para vocês.